Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, dia de Dortmund e Bayern de Munique pela Bundesliga. A gente vai fazer análise desse jogo completo para vocês agora. O que a gente pode esperar? Tá? E aí a gente vai começar a equilibrar essas coisas, tá? Por estilo de jogo, ou seja, aqui eu já risquei um pouco mais, tá? Estilo de jogo é equipes parecidas com o Bayern de Munique e equipes parecidas com o Dortmund. Então é o Dortmund jogando contra equipes parecidas com o Bayern e é o Bayern jogando contra equipes parecidas com o Dortmund, tá? Sendo que eles estão na mesma prateleira, tá? Esse cenário onde equipes que mais gostam de pressionar, ter mais a posse da bola, que convertem bem em situações, que aí encaixam nesse estilo. O Leverkusen encaixa o Stuttgart, encaixa o Leipzig. Então esse tipo de equipe, quando se enfrenta, tem dado mais Dortmund do que necessariamente o Bayern de Munique. Tá? Então 66-49. Tá? Então o Bayern tem dificuldade contra essas equipes e o Dortmund, por uma maneira ou de outra, tem pelo menos encontrado algum resultado positivo. Tá? Quando a gente coloca por mando de campo, que aí é mais geral, menos específico, né? Menos a característica do adversário e mais como você jogou ao longo da competição, dentro de casa e fora de casa, aí você tem um empate técnico, uma pequena vantagem para o Bayern de Munique, tá? Então a gente está arriscando um pouco nessa rodada e nesse jogo especificamente, justamente para a gente entender como acarreta e como organiza esse tipo de situação para análise, tá? Então, assim, um tem poucos dados, mas é muito específico, outro é mais geral, mas tem mais um conjunto de dados mais completos e os dois vão trazer visões diferentes, tá? O que a gente pode esperar pelo mando de campo, que é o que está aí embaixo? A gente pode esperar que o Bayern de Munique tenha mais passe e melhor progressão, tá? Isso no total. Você pode ver que a diferença, por exemplo, aqui, 78 para 71 é 7, 80 para 78 é 2. Por que cai? Porque o passe é mais longo, tá? Ele é melhor feito e mais longo. Então você tem essa distância caindo em relação ao restante. Quando a gente olha a recuperação, aqui já começa a caminhar para o Dortmund, no sentido quase empate técnico, e também nessa outra velocidade, empate técnico entre as duas equipes. Então, nesse cenário que a gente está tendo, as duas equipes pressionam, uma consegue o passe mais rápido do que a outra, mas isso tem características diferentes. Isso impacta diferentemente no resultado do jogo das duas equipes. E onde vai impactar? O Dortmund, mandante, vai impactar no bloqueio e na defesa do goleiro. Você passa a ter mais bloqueio e mais defesa do goleiro, tá? Isso olhando como mandante. Para o Bayern de Munique, o que vai impactar é o maior número de chutes e a melhor taxa de conversão. Então percebam como as coisas vão se organizando. Eu tenho uma equipe que pressiona melhor, ataca mais rápido, mas por vezes não consegue converter tanto quanto o adversário. E eu tenho uma outra equipe que pressiona também bastante, que tenta manter essa posse progredindo, que finaliza bastante, mas quando toma o contra-ataque é complicado. E aí, ao tomar a finalização a partir do contra-ataque, acaba sofrendo um pouco mais. Então você tem um equilíbrio muito grande entre as duas equipes nas estratégias e, pelo que a gente está olhando ali, dá para cravar que pelo menos um gol cada equipe vai fazer. E guarde essa informação, tá? O que muda de um estilo de jogo para outro, tá? Isso é importante a gente ressaltar. Em azul você tem o Dortmund contra equipes parecidas com o Bayern de Munique. Em laranja você tem o Dortmund contra equipes quando ele joga em casa, tá? Então Dortmund mandante em laranja, em azul Dortmund contra equipes parecidas com o Bayern de Munique. O que o Dortmund fez contra essas equipes que deu certo? Ele diminuiu, né, a recuperação, então a velocidade de recuperação caiu nesses dois cenários. Você teve uma queda também da progressão e do passe. Iago, mas se ele abdicou de tudo, então ele se ferrou, né? Porque fica demais, ele deixa de jogar, uma equipe que está gostando da posse, então ele varia um pouco melhor. Por quê? Porque ele começa a atacar mais rápido e passa a ter basicamente o mesmo número de chutes certos, mas de um local muito melhor. Então percebam como ele troca essa posse pela melhor localização da finalização. E isso é estratégico, aqui é uma questão já estratégica. Por quê? Porque eu também apresento uma queda no bloqueio, mas dependo mais do meu goleiro. Então eu estou dificultando que o meu adversário finalize, e quando ele finaliza gol, numa situação onde o meu goleiro tem um salto de qualidades. Daqui é um salto técnico do goleiro, digamos assim? É um salto de relação com a bola? Não. Daqui é um salto da posição onde está sendo a finalização. Então, quando eu jogo
de maneira geral, contra essas equipes parecidas com o Bayern, eu consigo me proteger um pouco pior, né? E eu consigo melhorar o bloqueio. Quando eu vou direto para o Bayern de Munique, as coisas começam a ficar mais iguais, percebe? Onde que vai prejudicar? Na defesa. Então, eu tenho aqui um cenário do Bayern de Munique em azul jogando contra equipes parecidas com o Dortmund e tenho o cenário dele em laranja jogando contra equipes fora de casa. Então, assim, quando o Bayern de Munique vai jogar fora de casa, o que ele faz em relação a jogar com esse time, né? Qual é o impacto do adversário? Aqui eu tenho uma queda de recuperação, então você pode ver que o azul está mais para dentro, tá? Essa queda de recuperação também reflete numa queda de progressão, mais uma manutenção do passe. Ou seja, eu não preciso pressionar tanto, ou não consigo pressionar tanto e recuperar essa bola, acaba tendo o mesmo volume de passe, mas não consigo progredir tão bem, ganhar espaço. Busco o mesmo número de finalizações? Busco, mas aonde? Numa situação pior de finalização. Por isso que nesse cenário aqui, por exemplo, o ideal é você diminuir um pouco o número total de passes e manter a progressão, para você ter, de fato, maior qualidade. Você vai atrair no adversário e depois você ataca mais rápido. Quando a gente parte para esse cenário, você também tem uma queda na defesa e um aumento do bloqueio. Por quê? Porque se eu não consigo pressionar, eu vou recuando linha, aumento o número de jogadores que bloqueiam e dependo menos do goleiro, mas quando passa também, aí complica também a situação, tá? Até porque são equipes que convertem mais do que as outras ao longo da competição. Então, o que a gente pode entender desse jogo de maneira geral? Tende a sair um gol por equipe, pelo menos, então um gol de cada lado. Então, o primeiro gol não define jogo e atribui uma vantagem estratégica, mas não define. Quando você vai para o segundo gol em diante, aí já começa a definir jogo. Começa, de fato, definir a partir do segundo. Tendo esse cenário de definição a partir do segundo, você está falando de uma defesa muito bem consolidada do Dortmund contra um ataque muito bom do Bayern de Munique. Isso quer dizer que, se o Bayern sai na frente, o Bayern consegue, por exemplo, dificultar muito a estratégia do Dortmund, porque o Dortmund não consegue recuperar tão facilmente essa vantagem, ter que marcar o gol. Se o Dortmund faz o segundo, por exemplo, o Bayern de Munique consegue recuperar mais fácil. Então, o jogo, e mesmo no segundo gol em diante do Dortmund, você ainda consegue ver o Bayern de Munique reagindo no jogo, buscando um pouco mais de empate. Então, assim, é um cenário favorável, obviamente, ao Borussia Dortmund por conta do mando de campo, né, por conta desse cenário todo que a gente está criando, mas é um cenário perigoso para ambas as equipes, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.